Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Kátia, sou professora da Universidade Leonardo da Vinci. Vou trabalhar com vocês, o uso adequado das tecnologias em educação. E aí eu gostaria, inicialmente de apresentar a vocês quais serão, os nossos objetivos nessa disciplina, que é preparar vocês, professores, para o uso adequado das tecnologias na área da educação, em sala de aula, nos diversos espaços. Entender nessa aula de hoje, o processo histórico de avanços das tecnologias até chegar aos espaços de aprendizagem, reconhecer posteriormente e compreender a importância das tecnologias para o ensino, suas aplicações, que podem ser levadas até a sala de aula, preparar um planejamento adequado, elaborar planos de aula que estão alinhados ao uso dessas novas tecnologias e ainda, observar, conhecer como essas novas tecnologias estão sendo aplicadas na prática pedagógica em sala de aula, Então, tudo isso a gente vai aprender ao longo do curso, ao longo desse um mês, de disciplina. E aí nós vamos, conversar hoje um pouco, então, sobre a tecnologia, Então, inicialmente, a gente coloca aqui a tecnologia, é tudo aquilo, que o cérebro humano criou. Deixa eu passar o slide aqui para a gente começar. Isso, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre os avanços tecnológicos e suas alterações, na sociedade em diferentes épocas. Então, como eu disse, a tecnologia é a totalidade das coisas que o cérebro humano conseguiu criar, e as suas formas de uso. Então, por exemplo, sempre que o homem conseguiu usar o seu raciocínio, e garantir a ele uma criação, uma nova forma de uso de algum objeto, de alguma ferramenta, ele criou uma nova tecnologia, Então, todo o conhecimento que o homem colocou em prática desde a sua origem até os dias de hoje, como, por exemplo, inicialmente, instrumentos, depois ferramentas, recursos, produtos, equipamentos, tudo isso é considerado tecnologia. E essa tecnologia também trouxe poder ao homem, às suas aldeias, aos seus grupos sociais ao longo da história humana, Então, desde que o homem começou a dominar o fogo, um pedaço de pau que ele fez com que virasse um instrumento poderoso, por exemplo, para ele caçar um animal, ou o uso de um osso, que ele conseguiu utilizar ali como uma ferramenta, talvez para cortar. Tudo isso, seja para matar, seja para defesa, seja para ataque, é considerado tecnologia olhando os primórdios da humanidade, Então, desde a origem das espécies, o homem contava inicialmente, a partir do momento que ele conseguiu ficar ereto e utilizar as mãos, e ter as suas capacidades de usar mãos, pernas, braços, músculos e cérebro, ele começou, então, a desenvolver tecnologia. E aí começou um salto, em relação ao desenvolvimento humano, Ele começou, a criar, como eu disse, as suas ferramentas, habitações, armas, e aí a sociedade foi se desenvolvendo em torno disso, Posteriormente, como eu já havia dito, ele começou a trabalhar com mais técnicas, por exemplo, de caça, quando ele começou a criar ferramentas, inicialmente para caçar animais, depois para conseguir conservar um pouco de alimento e distribuir para a tribo, Então, pedras também, quando ele começou a trabalhar com pedras, até chegar à descoberta do fogo, que para a época, foi, assim, considerado uma nova tecnologia muito importante e que, a partir dela, mudou completamente o panorama, da questão de sobrevivência humana e, como eu disse, de seus grupos sociais, dentre outros, ao longo do desenvolvimento, passando dessa era aí Neandertal,
o homem começou também a criar, por exemplo, outro tipo de tecnologia, que foram, por exemplo, objetos de cerâmica, de metal, né? Que a gente vê aí hoje em museus, né, por exemplo, da época medieval, cerâmicas, né, importantes para, como eu disse, armazenar alimento, transportar. Então, essa é uma outra tecnologia da época, né, que o homem conseguiu criar. Aí, então, passando ao longo do tempo, ele começou, como eu disse, a construir as suas habitações, né? Aí a gente passa, por exemplo, para a época feudal, né? Que o homem começou a criar seus feudos, a construir técnicas de agricultura, né? De armazenamento de grãos, de venda, né? Comercialização, a partir do momento que o homem começou a dominar técnicas, por exemplo, marítimas, né? Começou esse comércio, né, de levar e trazer especiarias entre os continentes, e como eu disse, né, tudo isso foi agregando conhecimento e poder ao homem e às sociedades da época, né? Quando eles se tornaram agricultores, né, conseguiram desenvolver as técnicas de agricultura, eles inventaram, por exemplo, a roda, que redefiniu o deslocamento, como eu disse, a comercialização, a estocagem, o envio, né, de alimentos, né. A partir da roda, inventaram também, por exemplo, o arado, os moinhos, os sistemas de irrigação todos, né, que foram base para aquilo que existe hoje, né, e começaram também a trabalhar com novas tecnologias ligadas à energia de animais. Então, por exemplo, os animais usados como tração para carregar, né, é, produtos agrícolas de um local para o outro, né? E aí começaram a criar as cidades, a fundar as cidades, seus feudos, posteriormente as fábricas, e aí a gente já passa para a época da Revolução Industrial, onde o homem começou a criar, por exemplo, novas tecnologias ligadas a formas de obter energia, como, por exemplo, obter energia através do carvão, né, por exemplo, lá na Inglaterra, energias através do vapor, do gás, posteriormente da eletricidade, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque existe, então, desde o início, né, da vivência no homem da Terra, formas de tecnologias que, inclusive, são usadas até hoje, que nós chamamos de novas tecnologias, mas se a gente for verificar, são tecnologias que já existem, né, há muitos e muitos anos e que foram um pouco reformuladas. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, do uso, por exemplo, do papel, né, que é uma tecnologia utilizada, muito utilizada até hoje, por exemplo, nos processos educacionais de ensino e aprendizagem, né, que foi criado na China, mas que foi depois desenvolvido de melhor forma, por exemplo, pelos egípcios, né, que criaram um tipo especial de papel chamado papiro, posteriormente o pergaminho, que era utilizado quando o homem começou a trabalhar com o sistema de escrita, né, para registrar seus conhecimentos. Então, aí a gente pode lembrar de duas coisas importantes, então, duas novas tecnologias. Vou voltar um pouquinho para fazer um adendo. Por exemplo, desenvolvimento da linguagem, inicialmente, né, porque a linguagem, assim, ela é um tipo específico de tecnologia, né, que foi criada para obter comunicação entre os pares, entre as aldeias, né, e ela foi de extrema importância para redefinir aí a cultura desses grupos sociais, o diálogo e a transmissão de informação. E a partir dela, voltamos no papel. A gente cria uma nova tecnologia para disseminar em espaços mais longínquos esse conhecimento, essa tecnologia que a gente adquiriu, por exemplo, em como plantar, através da escrita. Então, utilizando o papel, por exemplo, o ser humano, né, começou a ampliar suas formas de dar notícias, de obter e repassar informações, né, para espaços mais, como eu digo, espaços que não eram ali do seu entorno, né? E posteriormente a criação, por exemplo, do papel, como eu disse, com novas possibilidades de testar, de pensar uma novidade, veio a imprensa gráfica, né? Que possibilitou
o homem a começar a produzir esse conhecimento que ele colocava no papel em série, né, a reproduzir isso em série e, posteriormente, se multiplica em jornais, revistas, né, buscando, como eu disse, mais uma vez, o homem democratizar o acesso à informação. Então, para a gente recapitular, né, a tecnologia é o conhecimento, é o conjunto de conhecimentos, princípios científicos que se aplica desde o planejamento, a construção e a utilização de determinado equipamento, determinado produto, ferramenta, para um determinado tipo de atividade. Então, o estudo de tecnologia é o estudo de processos, de técnicas de um determinado ramo que vão produzir algo que vai trazer benefício, que vai melhorar a vida do ser humano, né? Conjunto de regras aí que vão definir como determinada atividade pode ser melhor desenvolvida, né? E aí, voltando para a área da educação, né, como eu disse, né, após o homem começar a criar aí a questão das fábricas, né, de utilizar a eletricidade, né, e outras tecnologias, né, ele inventou, né, algumas, né, novidades que são utilizadas por nós da educação até os dias atuais, né. Então, por exemplo, quando se criou a eletricidade, posteriormente, né, veio o uso, por exemplo, da tecnologia de comunicação, como, por exemplo, o uso da televisão, né, da televisão, do rádio, o que para nós da educação foi algo assim extraordinário em relação ao processo de ensino e aprendizagem, né? Antes tínhamos os livros impressos, né, que transmitiam conhecimento, que foram usados durante séculos aí pela humanidade. Posteriormente, nós tivemos o uso aí da televisão, do som, da imagem, né, que revolucionou essas tecnologias de informação e comunicação. Então, por exemplo, como eu disse, né, o uso do movimento, do som e da imagem, né, de forma assim mais realista, ela trouxe assim, uma mudança de paradigmas em relação ao que era ensinado, né, e ao aprofundamento daquilo que era aprendido, porque era muito mais real. Você, por exemplo, ler determinado funcionamento de uma engenhoca do que você visualizar 3D, né, através da televisão, por exemplo, como que aquela engrenagem ela funcionava. Então, isso trouxe, né, abriu-se uma perspectiva muito mais interessante para o aluno e para o professor, né? E isso a gente observa até hoje, né? A importância, por exemplo, desse recurso, né, de informação e comunicação, que, por exemplo, como eu disse, a televisão e o rádio, por exemplo. Porque, por exemplo, jingles e falas, né, de personagens e publicidades, né, hoje, até hoje, né, é algo que se vende muito, né? Hoje, através dos softwares e da internet, né, a gente trabalha muito com a imagem, com o som, e é algo que é interativo e que faz com que as pessoas prestem atenção, gravem aquela informação, repitam, e aquilo fica colado na cabeça das pessoas, né? Então, um exemplo assim, prático de uma nova tecnologia e que ela está associada, por exemplo, ao ensino até os dias de hoje, né, seria aí o uso da televisão, né? Então, nesse tópico, né, nós observamos aí como aconteceu esse avanço da tecnologia e suas alterações, né, seu uso nas sociedades em diferentes épocas, que eu coloquei para vocês, desde os tempos antigos, né, onde o homem usava a tecnologia da sua época e ia se desenvolvendo e acumulando riqueza e poder. Vamos para o próximo slide aqui. Só um minutinho, por favor. Então, agora nós vamos falar aí um pouquinho, né, sobre as inovações tecnológicas que mudaram as relações econômicas, políticas, financeiras, educacionais e culturais, resultante do uso intensivo das tecnologias digitais. Então, como eu disse, né, a gente já entrou aí falando sobre a questão, né, do uso da televisão, né, e aí com a Guerra Fria, né, já dando um salto aí histórico, com a Guerra Fria, né, entre os países, entre os Estados Unidos da América, né, e a Rússia,
através daquela corrida, né, espacial, a gente teve aí o desenvolvimento de várias tecnologias buscando, né, o alcance, o homem chegar à Lua, né, que foi a situação assim, mais emblemática daquela situação de conflito ali entre os dois países. E ali, através daquele conflito, né, buscando quem alcança primeiro chegar à Lua, várias tecnologias foram desenvolvidas à época, né? Então, assim, a gente cita, por exemplo, que testando, né, a questão dos astronautas, por exemplo, equipamento de medição de pressão arterial foi desenvolvido a partir, né, dos trabalhos que eles faziam em relação à pressão atmosférica que os astronautas sofriam, né, dentro do foguete até chegar à Lua. Então, equipamentos de satélite, então, que eles precisavam para monitorar. Hoje, né, eles foram a base, né, para que hoje existisse, por exemplo, o uso da internet, né, o uso da televisão digital, para que a imagem e som, né, fosse enviada através de satélites para a Terra. Então, essa corrida, ela, né, a época lá, ela trouxe diversos avanços tecnológicos para a humanidade. E a partir, né, disso surgiram, então, por exemplo, softwares, né, que transformaram, né, a nossa vida e transformam até hoje. E transformaram também a sala de aula. Então, por exemplo, uma aula tradicional, ela mudou muito, né, a partir desse determinado uso desses softwares, das redes, da internet, né? Então, o uso dos espaços de aprendizagem, né, os próprios espaços de aprendizagem, que antes eram dominados, por exemplo, pelo giz, pela lousa, pelo quadro negro, eles mudaram hoje, né, para, por exemplo, o uso de programas de computador, o uso do celular, o uso de programas no ensino, por exemplo, vamos citar aqui a matemática, né, por exemplo, o uso da geometria, né, professores hoje fazem muito uso, por exemplo, de um programa chamado GeoGebra, onde o aluno consegue visualizar em 3D a questão toda da geometria, né, e entender muito melhor esse conteúdo que é muito abstrato, que às vezes só no papel ele não consegue, né? Então, quer dizer, os softwares, eles transformaram a sala de aula, né? Então, trouxeram muita novidade aí para a gente. A próprio ensino de idiomas, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão da aprendizagem de um ensino de idiomas, por exemplo, para as pessoas que estão aí da área de ciências humanas e linguagens. Então, por exemplo, antes, né, aprender através do livro era diferente de, por exemplo, quando, voltando à questão do som e da imagem, quando o professor ensina através do livro, da aula expositiva, mas o aluno tem a possibilidade de ouvir um som, por exemplo, na língua inglesa, e tentar falar ou traduzir. Então, por exemplo, quando chega a questão dos CDs, né, para as aulas de idioma, foi uma transformação, uma nova tecnologia que auxiliou demais. Hoje, por exemplo, o aluno, né, a gente tem a possibilidade de aprender um outro idioma através, por exemplo, das músicas, através da conversação com uma pessoa de outro país utilizando a internet. Então, são exemplos que eu estou querendo trazer para vocês, para que a gente possa visualizar, né, coisas que hoje parecem, assim, que se incorporaram ao nosso dia a dia, que a gente nem observa, que foram pontos de transformação, né, para a sociedade, mas que a gente vai incorporando ao nosso dia a dia, e aí a gente, né, às vezes não se lembra que são tecnologias inventadas pelo homem e que trouxeram novos recursos para que a gente pudesse aprimorar o nosso processo de ensino na sala de aula, né? Só que não basta só usar tudo que a gente tem aí em mãos hoje, né? É preciso que a gente use de uma forma correta, de uma forma que traga possibilidade para que as pessoas possam aprender, conhecer de maneira interativa, que ela tenha a necessidade, né, ela sinta, não a necessidade, que ela tenha vontade de aprender. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, né, algo que foi muito utilizado, que ainda é utilizado em muitas escolas, por exemplo, o filme, né? Quando se criou, né, a tecnologia, por exemplo, do videocassete, posteriormente do DVD, e hoje, né, por exemplo, dos canais de stream, que o professor coloca, vai até a sala de aula e coloca um filme lá. É uma tecnologia bacana, importante, que ajuda muito no processo de ensino,
mas que, por exemplo, usada por si só não faz muito sentido. Então, por exemplo, colocar um filme lá, né, que não tem a ver com aquilo que foi trabalhado na disciplina, que não vai provocar nos alunos questionamentos, que não vai ser trabalhado posteriormente, não vai ser válido, enquanto uma possibilidade aí de uso da tecnologia aliada à prática pedagógica. Então, é importante, né, que o professor tenha essa capacidade de fazer com que, né, o uso da tecnologia faça com que a pessoa provoque na pessoa a necessidade de saber mais sobre aquilo, de buscar, né, de entender mais, de ter curiosidade e até produzir mais conhecimento a respeito, né, de determinado assunto, né. Então, por exemplo, na escola hoje, né, os alunos, por exemplo, eles não basta usar, por exemplo, o computador, né, que muitos projetos de políticas educacionais enviaram às escolas, principalmente na década dos anos 2000, né, uma leva de computadores, muitas escolas tiveram aí montados os seus laboratórios de informática, mas, assim, não basta, por exemplo, só a escola adquirir o computador, né? O computador por si próprio, né, ele não vai trazer novidade para o processo de ensino, né? É preciso buscar obter o melhor daquela máquina, né, para que possa ajudar o usuário, né, nas suas necessidades do dia a dia. Então, na medida que nós vamos nos familiarizando com a tecnologia, nós vamos buscando extrair dela o melhor possível, né? Então, assim, usamos hoje muitos tipos de tecnologia, como eu disse, para aprender e saber mais, e no processo educacional, nós buscamos aí que ela seja usada, né, de forma a auxiliar o professor, desde o seu planejamento até a execução da aula, a chegada até a certificação do aluno com a aprendizagem, né? Então, por exemplo, vou falar, por exemplo, a escolha de determinada tecnologia, né, altera o processo educacional, né, como eu disse. Por exemplo, o podcast, que hoje é muito, né, vende-se muito, né, há várias plataformas, a gente usa muito, que é o antigo rádio. É considerado uma nova tecnologia, mas, na verdade, é uma releitura, né, do rádio. Da questão do som, né, do uso do som para aprender, para disseminar informações, etc. Então, por exemplo, um outro exemplo que eu dou, a escolha dessa determinada tecnologia, por exemplo, que é o podcast, o antigo rádio, para o processo de ensino. Exemplo, né, os alunos, por exemplo, de escola ou de faculdades, né, alunos mais jovens, né, por exemplo, que tem em média aí 18 a 20 anos, 17 a 20 anos, né, para eles é muito mais interessante, por exemplo, o professor pedir que ele estude determinado assunto e fale sobre ele através da criação de um podcast, de um tema em que 4, 5 alunos vão debater ali usando um aplicativo de computador, um tema como, por exemplo, o abuso sexual de crianças e adolescentes, do que ele fazer, por exemplo, um seminário na sala de aula com um projetor que para ele já não faz muito mais sentido. Então, às vezes, usando essa tecnologia, o aluno se sente muito mais interessado, porque é uma coisa de uso dele, que ele usa, e que ele vai entender como que se instala esse aplicativo, como que ele é utilizado, vai falar sobre um assunto, às vezes, que é de muito interesse dele, da linguagem que eles usam hoje, vai apresentar esse produto para os colegas, que também vai ser muito melhor absorvido, porque é uma tecnologia que eles usam agora, do que, por exemplo, um seminário em sala que o aluno vai ficar lendo um pedaço de papel e mostrando slides e os outros alunos cochilando lá. Isso, inclusive, serve até para o ensino superior, né? Então, são exemplos que eu estou dando, assim, de como a escolha de determinada tecnologia altera o processo educacional, né? Faz com que as pessoas interajam, tenham mais interesse sobre aquele assunto, né? E queiram participar e até produzir conteúdo, como eu disse, né? Produzir novidades acerca, né, desse uso, né? Então, a internet hoje, né, para essa tecnologia, né, do uso da internet, por exemplo, na sala de aula, ela trouxe, assim, uma igualdade de condição. Então, por exemplo, né, hoje o uso né, dos recursos tecnológicos, como, por exemplo, simulação, telepresença, realidade virtual,
inteligência artificial, ela traz, né, um novo modelo, né, um novo momento para o processo educativo. Então, utilizar, né, esses recursos tecnológicos, né, de forma adequada, pensando na necessidade do aluno, né, em como ele busca aprender, o que é interessante para ele, como que eu posso fazer ele virar aquela chave, ter interesse pelo aquele conteúdo, ligado a uma tecnologia que ele usa hoje, faz toda a diferença, né? Eu buscar. Então, as novas gerações hoje, a gente tem que buscar, né, através da internet, algo que seja interessante para eles. E também estar preparado para isso, porque, na verdade, hoje, as gerações falam de igual para igual, né? Pelo menos, ou pelo menos deveriam, né? Porque, por exemplo, se você vai falar sobre determinado assunto com uma criança, às vezes ela domina muito mais que você, professor, né? Então, sobre determinado assunto, por exemplo, o uso dos aplicativos de celular, né? Tem criança, por exemplo, na educação infantil, se aqui a gente tem algum profissional dessa área, há crianças que dominam o uso do celular muito mais que o professor. Então, quando você vai utilizar algum instrumento novo, tecnológico, né? Alguma nova, né, tecnologia aliada à construção da sua aula, então o professor tem que estar preparado para isso, né? E esse é o nosso objetivo aqui, né? Ele tem que estar por dentro, né? Conseguir falar de igual para igual para o aluno, porque senão aquilo se torna desinteressante para o aluno, né? Porque às vezes ele sabe muito mais. E eu sei que isso não é fácil, é um processo de formação, né? Que nós estamos passando por ele, né? A educação, infelizmente, está atrasada em relação a outras áreas. Quando a gente fala desse assunto, né, a gente, como eu disse, a gente usa muito ainda, né, o giz e a lousa, o lápis, a borracha, o caderno, que foram tecnologias importantes para a época e serviram de base para outras hoje, mas nós precisamos, né, avançar. A escola precisa aceitar esse desafio de mudar e entender essas novas necessidades, né, para atender esse novo aluno, né, esse novo aluno que conhece muito mais. E, como eu disse, não é um processo fácil, nós estamos passando por esse processo, né? Os professores, por sua vez, né, precisam, né, que seja oferecido formação nessa área, né, para que eles possam, né, se formar, buscar, é preciso que haja investimento, é preciso também que o professor tenha essa proatividade, esse investimento pessoal no conhecimento, né, porque é algo que não vai retroagir, né, é algo que só vai avançar cada vez mais, e como eu disse lá no início, conhecimento é poder. E a gente sabe, né, que hoje o entendimento dessa sociedade da informação, do uso dessas novas tecnologias, ela vai determinar quem permanece ou não no mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, escolas de ponta, né, aceitarão professores que já conseguem trabalhar com eles de maneira mais facilitada e que tragam inovação. E eu não falo isso para assustar, eu falo isso para nos motivar e nos movimentar nesse sentido da busca de conhecimento e a trabalhar, né, com essas novas tecnologias, essa nova geração, como eu disse, aceitar esse desafio, né, de mudar, né? E atrelada a tudo isso, essa questão de como a tecnologia hoje é utilizada na sala de aula, a gente não tem só benefícios, né? A gente tem também os malefícios, os problemas, né? Que a gente chama aí de problemas, que, por exemplo, né, com o uso dos softwares, dos aplicativos, do uso da internet, a gente sabe que existe hoje um grande problema, por exemplo, em professores muito mais do ensino fundamental e médio, com a cópia de pesquisas. Então, por exemplo, quando o professor ainda utiliza, né, o trabalho que o aluno faça uma pesquisa sobre determinado assunto, a gente vê, né, a compra de trabalhos até mesmo nas faculdades, né, infelizmente até os adultos, né, utilizam dessa prática, de comprar trabalhos, de copiar, de fomentar o plágio, né, e aí a mais nova novidade nesse mercado é, por exemplo, o chat GPT, né,
que é um chat, né, que a gente consegue, né, não sei se todos vocês têm conhecimento, a gente vai falar um pouco mais dele para frente, mas que o aluno consegue ali fazer uma determinada pergunta, vamos supor, fale, por exemplo, sobre o esqueleto humano, e aí ele vai trazer um texto bem elaborado sobre aquele determinado assunto e que o aluno vai copiar, colar e entregar para o professor como se fosse algo que ele pesquisou, um produto que ele criou. Então, isso tudo coloca em xeque, né, a questão dos valores e da função da educação. Então, o desafio da escola agora, além de trabalhar com novas tecnologias, é também discutir com o alunado essas questões, por exemplo, de valores, de uso ético, né, do que eu posso e que eu não posso na internet, do que me convém, do que não convém, do uso adequado e do uso inadequado, né, de analisar criticamente esse excesso de informação que a gente vem sendo bombardeado todos os dias aí, né? Então, por exemplo, análises de fake news que vêm, né, sendo disseminadas e deturpando processos democráticos, processos de, por exemplo, como a gente viveu recentemente, de vacinação, né? A criação de fake news em relação ao processo eleitoral. Então, além de trabalhar com essas novas tecnologias, a escola hoje também tem essa função de educar para o uso, né? Educar para se viver nessa sociedade da informação. Como separar o joio do trigo, aquilo que é bom, aquilo que não é, o que eu devo, o que eu não devo, né? E aí, como eu disse, também discutir que quem não domina essa nova realidade social estará ameaçado de viver, né, sob subserviência e dominação de um grupo que domina essa nova realidade social. Então, se eu não aprendo, se eu não discuto, se eu não falo sobre, se eu não sei utilizar, eu vou viver sob domínio de quem sabe e de quem fala para mim que isso é bom, que isso não é bom, faça isso ou não faça isso. Então, também tem essa questão da exclusão e do domínio sobre essa classe que tem poder de conhecimento. E a gente já sabe que isso existe, por exemplo, muitos países que detêm uma tecnologia de ponta, né, já dominam outros países e povos que não, né, têm tanta informação, tanto acesso, não conseguem ter um processo de educação que faça com que as pessoas entendam mais sobre isso, né? Então, hoje a escola ela deve buscar, então, investir nessas competências, no desenvolvimento dessas competências pelo seu aluno, que ela promova que o sujeito, né, ele possa operar com fluência nesses novos meios, que ele busque aprender. Então, surgiu uma novidade aqui, o que isso traz de bom? O que isso está trazendo de ruim para a sociedade? Como que eu posso buscar entender isso aqui e aprender? Como que eu vou usar essa nova mídia, né? Como que ela pode trazer para mim benefícios, como, por exemplo, determinada tecnologia tem trazido transparência, por exemplo, aos processos políticos, né? Mobilizado os cidadãos em torno de alguma causa, né? Como eu posso participar ativamente? Então, investir em competências para que possam alargar os horizontes, né, dos nossos alunos e, além de formar, né, para toda essa análise, desenvolver também novas tecnologias, produzir, né, novo material. E aí, como eu disse, esse processo todo, né, de fazer com que o aluno adquira essa competência, né, que a gente consiga trabalhar essas competências com o aluno, não é um processo fácil, né, e como eu disse, falta conhecimento para muitos professores, né, para o melhor uso, né, do uso da tecnologia, da análise dessas tecnologias no dia a dia da nossa vida, né, falta treinamento, né? Falta formas mais dinâmicas de trabalho com a tecnologia, treinamento, né? Trabalho com a tecnologia no chão da escola, com as práticas pedagógicas. A gente tem uma teoria importante aí publicada, mas falta muita prática no chão da sala de como que eu vou usar, como que eu vou fazer trabalhos com meus alunos, né? E aí, ao longo da disciplina, né, até o final dela, a gente vai tentar trabalhar isso. Então, o nosso desafio, né, seria inventar ou descobrir, né, novas formas de uso criativos da tecnologia educacional que inspire alunos e nós, professores, a aprendermos, né?
Então, hoje, né, o objetivo foi esse, para que vocês, né, conhecessem um pouco mais aí sobre essas questões de como a tecnologia vem, né, desde a criação do mundo, né, desde que o homem, né, como eu disse, conseguiu ficar ereto e começou a utilizar suas mãos e seu cérebro para se desenvolver, desenvolver a sociedade, né? Passamos por toda essa questão do uso do papel, né? Da criação do uso do papel, da criação de ferramentas, de produtos, da criação do uso da energia a vapor, do uso da eletricidade, da chegada de, por exemplo, da televisão e do rádio, né? Como está aí no slide, né? Tecnologias como a televisão, e posteriormente o computador, né, provocaram uma mudança drástica no trabalho do professor, né? Falamos também da capacidade, né, que nós vamos ter que ter de adequar o processo educacional a toda essa novidade, né? Como que a gente pode se apoiar nessas novidades das redes para poder trabalhar com nossos alunos e, como eu disse, a reflexão que a gente tem que ter, né? Como garantir essa formação para nossos professores e que eles formem os alunos, formem competências e habilidades, atitudes e valores em relação a essa demanda imensa de informação, o que fazer com ela, né? Como usá-la para benefício e também para produzir novos conhecimentos. E aí a questão prática, né, por exemplo, das salas de aula, dos ambientes virtuais, como é que a gente vai usar isso, então, professora, dentro da sala de aula, nos ambientes virtuais de aprendizagem, usando, por exemplo, os computadores da escola, ou o celular do aluno, a internet, como é que a gente vai fazer isso? Então, isso a gente vai aprender mais para frente, nas próximas aulas, né? Então, esse é um tópico aí para outra sessão que a gente vai trabalhar, né? Bem como o impacto, né, que elas causam para o processo de ensino, né? Impactos positivos para a prática pedagógica, né? Então, vamos ver aí como é que elas trabalham, né? E como o docente, né, pode superar os desafios que vem acontecendo hoje para formar alunos com capacidades, habilidades e competências, né, para que ele possa viver nessa sociedade da informação. Então, aí agora eu queria falar com vocês o seguinte: eu vou deixar um texto complementar para vocês, né, no ambiente virtual da universidade, e aí vocês vão fazer a leitura desse texto, fazer um resumo desse texto e me enviar de volta. Nós vamos ter o grupo de WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, tá? Eu vou estar sempre à disposição para auxiliá-los, e eu espero que a gente tire bastante proveito dessa disciplina e que vocês possam aplicar e desenvolver os trabalhos de vocês na sala de aula ou por onde vocês estejam aí desenvolvendo suas competências. Por hoje é só, eu agradeço muito a atenção, né, dispensada, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigada.